Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam muito bem. Manos e manas, hoje eu quero ler para vocês a história da Palmeirinha, que veio a falecer recentemente, né? Estamos em 2023, não sei quando você vai assistir esse vídeo. E a Palmeirinha é uma mana de alma, é uma sobrevivente. Virgínia, a mãe dela, era narcisista? Não sei, mas era uma mãe disfuncional. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com a história de superação dela. Vou deixar na descrição deste vídeo o link aonde está essa história, o site, tá bom? Bem, Palmeirinha era na infância o xodó de seu pai, que chegava até a fazer diferença com outros filhos, o que não é positivo, né? Por mais que a mãe era uma megera, o pai não podia fazer diferença entre os filhos. Isso é super tóxico, né, gente? Mas ela quis dizer o quê? Que o pai gostava muito dela e gostava mais do que as irmãs dela, né? A relação despertava muito ciúme na mãe, que a maltratava muito. Essa é a interpretação, ou de quem escreveu, ou da Palmeirinha, né? De que a mãe tratava mal dela porque tinha ciúmes do pai. E a gente sabe que em famílias disfuncionais não é isso, né? O único momento de paz era quando a pequena Palmira ia para a cozinha. Então, a cozinha era uma fuga para ela, assim como tem sobreviventes que o estudo é fuga, a profissão é fuga. Desde muito pequena, ela ia para a cozinha e era quando ela tinha paz, né? Olha o foco ali, né? Paz. Imagina você só encontrar paz cozinhando, né? A relação despertava muito ciúme, já falei, né? Ciente do problema de Palmeirinha com sua mãe, o pai da cozinheira a entregou para uma mulher francesa para ser adotada quando tinha 6 anos de idade. Ou seja, a cozinha era antes dos 6 anos, tá, gente? Eu tenho muitos relatos assim. Virgínia, minha mãe botava banquinho para eu alcançar o fogão, porque eu sequer alcançava, porque era explorada ali como doméstica, né? No entanto, aos 14 anos, Palmeirinha teve que voltar para casa, pois seu pai havia falecido e ela teria que ajudar a criar os irmãos. Outra coisa clássica desses relacionamentos, o pobre do marido não aguenta, né? Acaba falecendo. Então, o pai faleceu, essa mulher francesa lhe devolveu ela como um objeto para que ela ficasse ali ajudando a mãe a cuidar dos irmãos, ou seja, para ela ser ali o pai da família ou outra mãe de seus irmãos, né? Os problemas com a mãe continuavam. Depois que ela, abre aspas, depois que eu perdi o meu pai, foi que começou o sofrimento. Tive uma juventude muito triste. A minha mãe era uma mulher maravilhosa, mas grosseira com os filhos, principalmente comigo. Ela judiava, e aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, que muita gente ficou super chateado, né, nos comentários quando eu publiquei a história dela, que ela falou que a mãe dela era maravilhosa, mas grosseira com os filhos. Gente, não julguem, não julguem o sobrevivente, porque para ela, com a idade que ela tinha, né, qual era a década que ela nasceu? Ela é de uma outra geração, aonde se valoriza os pais, independente de quão perversos que sejam. Nós que estamos despertando, nós de 80 para cá, né? E para ela, a mãe dela era maravilhosa para os outros, menos para ela e para os irmãos. Mas ela dizia que a mãe, apesar de tudo, era maravilhosa. Ela não conseguia enxergar que a mãe era perversa, tá, gente? Não conseguiu. Partiu, talvez, sem entender isso, sem essa informação de ser sobrevivente chegar até ela. Muito triste, né, gente? Muito triste. Talvez morreu sem saber que a mãe era perversa, que ela nunca teve culpa de nada. Na cabeça dela, a mãe era maravilhosa, né? Acho que também ela quis dizer em relação aos outros. Ela judiava, e aí eu quero fazer um parêntese, que não é legal falar, gente, a palavra judiar, porque vem de um termo errado, vem dos judeus. Olha que bizarro, gente, isso é tão bizarro, isso é tão bizarro. Judiar é como se fosse um verbo de maltratar uma pessoa, porque vem de judeus que foi um povo maltratado na época ali de Hitler,
Olha que isso é tão bizarro, gente. Quando eu descobri isso, é tão bizarro. E a gente fala, então, são palavras que a gente não deve utilizar, tá? Judiar, criado mudo, são palavras que a gente não deve usar. Retardado, não. São palavras que a gente tem que eliminar do vocabulário, tá? Eu trabalhava muito para sustentar os meus irmãos e quando chegava em casa à noite, minha mãe fechava a porta para eu não entrar. Fiquei até os 17 anos sofrendo, relembra Palmirinha. Então ela trabalhava igual uma condenada para ajudar a sustentar a casa e quando ela chegava à noite em casa, a mãe não deixava ela entrar. E ela tinha que dormir, gente, ao relento, tá? Até que ela saiu da casa da mãe, tá? Eu nasci na cozinha, fui criada em um sítio vendo minha mãe cozinhar, fazer pão. Minhas avós também cozinhavam muito com 5 anos. Minha mãe me colocou em um banquinho para eu subir e mexer nas panelas. Antes de conquistar seu espaço na TV, Palmirinha trabalhou como governanta por 20 anos, quitutes e salgadinhos nas ruas aos finais de semana e ajudou a criar sozinha suas 3 filhas. Um dia, de forma terrível, Palmeirinha descobriu que a sua mãe havia a vendido para um fazendeiro da região de Bauru, no interior de São Paulo, onde moravam. Entrei em casa e tirei a roupa para tomar banho, para vestir a camisola para dormir e trabalhar no dia seguinte. Neste momento, o homem então estava na minha cama e eu comecei a gritar, contou a cozinheira em uma entrevista. Palmeirinha foi salva por uma tia que quebrou a parede para retirá-la. Gente, Cristal e Alves estão latindo. Retirá-la de lá. Depois desse episódio traumático, ela teve certeza que deveria sair de casa. Triste, né? A própria mãe vender e prostituir a filha, né? Que isso não é só vender, né? Isso é prostituição. A própria mãe fazer isso com ela. Então, aos 19 anos, Palmeirinha aceitou de imediato o pedido de namoro e se casou para sair de casa, o que é, às vezes, a única saída da mulher sobrevivente, né? É a única saída, que acaba sendo um erro, gente. E, claro, a gente não tá aqui para julgar nem apontar, mas sair de casa, dependendo de homem, você não sabe quem você tá casando e acaba estragando a sua vida, caindo em outro cativeiro. O ideal é você sair de casa só com independência financeira para não depender de homem nenhum. Namorei mais ou menos 1 ano e meio e me casei. Eu queria sair de perto da minha mãe, relembra Palmeirinha. Apesar de ter durado 20 anos, gerado de suas 3 filhas, o casamento não foi fácil. Ele foi um mau marido, era muito agressivo e violento, conta. Naquela época, quem se separava do marido não prestava. Eu tinha medo que isso afetasse o casamento das minhas filhas, e então eu fui aguentando. 20 anos de sofrimento no cativeiro com um homem violento, tá, gente? Palmeirinha encontrou justamente na culinária sua paixão de infância, uma forma para dar a volta por cima. E aí ela diz, eu nunca fui revoltada e corri atrás de tudo que eu quis. E eu consegui, conta com orgulho. Apesar de tudo, Palmeirinha diz que não guarda mágoas da mãe. Ela me deu a vida, eu a perdoei sim, afirmou. E é incrível que quando a gente dá a entrevista, sempre perguntam isso no final. Todas as entrevistas que eu dei, todas, até no Super Pop, sempre perguntam se a gente perdoou, como se a gente fosse obrigada a perdoar, né? Como se, olha só, tá, se passou isso tudo, mas a gente quer saber se você é uma boa pessoa. Para saber se a gente é uma boa pessoa, a gente quer saber se você perdoou. A culpa volta para a vítima nessa pergunta se perdoou ou não. Não é à toa que Palmeirinha é tão querida por todos e é um verdadeiro exemplo de força, determinação e garra. Gente, é triste, né? Mas é uma história real e uma sobrevivente que deu a volta por cima, que trabalhou, possivelmente criou bem as filhas, com amor. E quanto a esse comentário dela de que a mãe é maravilhosa, que ela perdoou, que ela não guarda mágoas. É bom, gente, perdoar não é ruim não, né? Só que a gente não tem que ser obrigada a perdoar quem nos fez tão mal, né? Olha o que essa mãe fez, né? Essa mãe foi uma mãe totalmente sem empatia, possivelmente tinha alguma disfunção. Não é normal uma mãe prostituir e vender a própria filha, maltratar, possivelmente ela sofria maus tratos de violência, né? Quando ela fala ali judiar, possivelmente era violência física e ela casou com quem?
com um homem que praticava violência física também, né? A gente acaba, o que Freud chama de compulsão à repetição, de voltar e elaborar o trauma para tentar sobreviver, né? Enfim, ficou 20 anos casada, mas deu a volta por cima, saiu desse relacionamento e foi feliz, né, no final. Que bom, que sirva de inspiração pra gente a história da Palmeirinha e para nos lembrar que a vida, ela pode ter sido difícil, mas a gente não vai passar o resto da vida no sofrimento, né? Se a gente correr atrás e se a gente der a volta por cima. Então, que você, sobrevivente, se inspire nessa história e corra atrás da sua volta por cima. O que você tem feito para dar a volta por cima? O que você tem feito para se curar, né? Aqueles que estão em busca de cura, abandonar o vitimismo. Tem o curso Como Superar Mães Narcisistas. Tem uma aula específica. E é muito engraçado porque embaixo tem um espaço para você bater papo com outros sobreviventes no site do curso, abaixo das aulas. E sempre, gente, tem nessa aula, né, Abandone o Vitimismo, todo mundo comenta: Virgínia, eu ia passar dessa aula batida, ainda bem que eu não passei reto, porque eu achava que eu não era vitimista. Agora eu tô vendo que eu me faço de vítima, e que bom que tem essa aula para eu me corrigir aquilo que eu não percebia. Muita coisa vem do inconsciente, né? Eu, como psicanalista e como sobrevivente, eu trago algumas reflexões para você trabalhar ali o seu inconsciente. Vem para o curso Como Superar Mães Narcisistas, está com 10% de desconto com o cupom AUTOMATERNAGem. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário para você. Quer saber mais sobre mães narcisistas? Tem o meu Instagram, Como Superar Mães Narcisistas. Me siga, tá aqui na descrição, tem canal do Telegram, tem todas as minhas redes sociais. E deixa a sua curtida, deixa o seu comentário. Virgínia, eu não estou recebendo notificação do YouTube, é porque você não está interagindo com o canal. Não basta só se inscrever, tem que comentar e também curtir. Então deixa aí. Um abraço para todos, amo vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.